Olá, bem-vindo a mais um vídeo deste canal Estúdio Caires, nessa nossa segunda temporada, aqui falando sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro, de Klontz e Klontz. No episódio anterior, que foi o primeiro dessa temporada, falamos sobre o primeiro capítulo, intitulado Informação Não Basta. Então, os autores mostram que não basta só você ter informações sobre o que é o dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, quais são os melhores investimentos. Eles mostraram pra gente que tem uma coisa que está dentro de nós e que é determinante para a nossa relação com o dinheiro, e com outras coisas na vida também, que são as nossas emoções, Então, para que você usa o seu dinheiro? Será que você usa o seu dinheiro para tentar compensar, alguma falta, uma carência que você tem, para tentar manipular alguém, para tentar segurar, impedir que alguém faça algo que você não quer, para tentar se distrair, de algum problema? Então, para que você usa o seu dinheiro? Quais são as emoções que estão por trás, do que você faz, com a sua vida financeira? Isso nós vimos no primeiro episódio. Nesse segundo episódio, que é o capítulo 2, intitulado O Zoológico em Você. Então, veja bem que interessante. Lá, a partir do início da década de 50, começou-se, a haver um estudo um pouco mais aprofundado sobre o cérebro humano. Nós sabemos que foi na década de 90, que foi conhecida como a década do cérebro, que a gente conheceu um pouco mais profundamente sobre o cérebro, mas desde a década de 50 a gente vinha já analisando e tentando entender, esse órgão fantástico, que tem no nosso corpo. Então, os cientistas descobriram que o cérebro, ele é composto, basicamente, digamos assim, por 3 partes, entre aspas. Então, os autores aqui deram um animal, para cada, deram uma representação, figurativa para cada parte desse cérebro. Então, eles dizem assim, vejam só, imagina se estivesse convivendo em um espaço muito pequeno, um ambiente pequeno, um crocodilo, um macaco e um cientista. Você acha que esses três seres aí conseguiriam conviver, de forma pacífica, ajudando-se, mutuamente, para poder conviver de uma forma melhor? É isso que acontece no nosso cérebro, Então, nós temos aí, nessas 3 partes que compõem essa nossa estrutura cerebral, 3 elementos convivendo aqui ao mesmo tempo, ora trabalhando em conjunto, quando realizamos grandes coisas, ora um tomando a frente do outro. E aí, quando isso acontece, a gente toma decisões e atitudes que podem não ser muito favoráveis para a vida da gente. Então, a primeira estrutura do nosso cérebro, que é formado pelo cerebelo, e é ligado aqui na espinha dorsal, é chamado de cérebro reptiliano, que ele chamou de crocodilo, Então, essa parte do nosso cérebro, ela é responsável pela nossa sobrevivência, basicamente. Então, ela regula a nossa respiração, ela regula os batimentos cardíacos, o nosso equilíbrio. Então, essa parte do cérebro, ela é responsável pela nossa sobrevivência. Acima, desse chamado cérebro reptiliano, nós temos aí o cérebro límbico, que os autores
compararam aqui ao macaco. Então, no cérebro límbico, o que que nós temos? Nós temos a amígdala cerebral, que é responsável pelas nossas emoções, pelo disparo das nossas emoções, né, mais básicas. Nós temos aí o hipocampo, né, que é responsável pela nossa memória, e o hipotálamo, que vai regular aí a questão, os hormônios no nosso corpo. Esse cérebro límbico, ele está responsável por esses elementos, né? Memória, hormônios e emoções. E por fim, nós temos o cérebro, o córtex, né? O córtex também composto pelo córtex pré-frontal, que é essa região daqui da frente, que ela está relacionada com o nosso raciocínio lógico, né? Com o nosso pensamento, com a nossa razão, que ele comparou aí ao cientista. Então, o que acontece? Quando nós estamos, né, em uma situação, normalmente essas três áreas, elas trabalham de forma colaborativa. Porém, quando acontece algum fator que o nosso cérebro interpreta como uma ameaça, né, esse nosso cérebro mais interno, digamos assim, né, mais primitivo, ele toma conta, ele desliga, entre aspas, né, o córtex pré-frontal, o cientista, e nós momentaneamente perdemos, né, a capacidade de pensar, de refletir para poder agir de forma instantânea. Isso nos serviu para que a gente sobrevivesse lá nas savanas, né, ou em um caso de você tá caminhando na rua e tem um cachorro bravo correndo na sua direção. Você não vai parar e pensar, tem um cachorro correndo para mim, o que eu faço? Não, você simplesmente desliga aí, coração acelera e perna para quem te quer. Você sobe, escala muros assim, você nunca escalaria numa condição normal. Então, esse nosso cérebro mais primitivo, ele serve para salvar a nossa vida, né? Para proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Só que existem outras situações que o cérebro interpreta como uma situação também de perigo, mas que não é. Então, por exemplo, você foi demitido do seu trabalho, né? Esse ano aconteceu, inclusive comigo. Foi demitido, né, por conta dessa pandemia e tal, dessa situação toda. Então, muita gente perdeu o emprego, muita gente, né, faliu, enfim, muita gente está passando por dificuldades, né, financeiras. E o cérebro interpreta isso como uma ameaça à nossa vida, à nossa existência. Então, vem aquele pânico, aquele medo, né, e aí as reações, esses sentimentos desligam momentaneamente a nossa capacidade de raciocinar, né, de refletir, de pensar de forma mais estratégica, um pouco mais fria, né, sobre a situação, e você age por impulso, você age pela emoção, você pega um empréstimo, você vai procurar uma agiota, você faz alguma coisa. Então, assim, você age de forma instintiva e não de forma racional. Então, o que os autores estão trazendo aqui pra gente é que, na verdade, o mais importante a primeira coisa que a gente precisa fazer é esse autoconhecimento. É você conseguir identificar em que momento, né, as suas emoções estão tomando conta, né, da sua capacidade de raciocinar. Porque é nesse momento que a gente geralmente enfia o pé na jaca e comete alguma besteira. E aí os autores trazem pra gente, assim, alguns passos, né, que podem nos ajudar neste momento aí desse assalto, né, do nosso cérebro emocional, do nosso cérebro instintivo. Então, o primeiro passo é: reconheça que quando você está emocionalmente alterado, seja pelo medo ou pela excitação, você estará inclinado a agir de forma irracional.
Então, sempre que você sentir que você está no calor daquela emoção, evite tomar alguma decisão, principalmente uma decisão importante, né? Passo 2. Respire fundo algumas vezes, né? Isso pode parecer tolice, mas a comprovação fisiológica verdadeira da sua eficácia. E aí você pode encontrar vários exercícios de respiração, né? Aquela respiração que a gente chama de diafragmática, né? Que é aquela respiração que você utiliza o diafragma, você movimenta aqui nessa parte, né, do seu abdômen, você enche de ar, segura um pouco e vai. Isso faz com que as suas emoções se acalmem, né, e o seu córtex pré-frontal volte a assumir o controle da sua mente. Né? Então, isso ajuda a iniciar uma reação de relaxamento. Cada vez que inspirar, né, repita em sua mente uma palavra ou uma frase reconfortante, como relaxe, ou acalme-se, ou palavras que te tragam tranquilidade, paz, né? Isso ajuda a reconectar a mente racional e a evitar que ela seja excluída do processo de tomadas de decisão. Passo 3. Estamos aqui na página 45 do livro, tá? Avalie a precisão de seu raciocínio. Então, veja, pense bem e pense de novo, né? Sobre o fato que você está passando, a situação que você está passando e a decisão que você quer tomar, né? Então, o fato de um pensamento surgir em sua mente não significa que ele seja verdadeiro. Qual é o argumento que sustenta a sua posição? Qual é o argumento contra ela? Há uma explicação melhor? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Você conseguiria conviver com isso? Qual é a consequência mais realista disso? Então, muitas vezes a gente cria também coisas, né? Exagera um pouco na dose. Então, vamos pensar com calma. Tá, você perdeu o emprego, beleza. E agora? Qual é o pior cenário que você pode imaginar? Né? Você consegue conviver com essa situação? Qual é a consequência mais realista? Né? Não imaginativa, ilusória, né? Se um amigo ou uma pessoa querida estivesse nessa mesma situação que você e planejasse fazer o que você tem em mente, o que você lhe diria? Imagina se uma outra pessoa estivesse passando por essa mesma situação e quisesse tomar essa mesma decisão que você resolveu tomar, né? O que você diria para essa pessoa? E, por fim, o passo 4, não tome nenhuma decisão precipitada. Tá? Por quê? Porque essas decisões, elas são direcionadas, né, pelas nossas emoções, o nosso instinto, né, frente a uma situação de medo, né, de ameaça à vida, que pode ser lutar, correr ou congelar. Então, o que você faz? Tente se conhecer, olhe para dentro de você. Qual é a reação que o seu corpo, que a sua mente tem quando você está nesse momento de pânico? Né? O que vem de reação? O que você sente? Então, nesse momento, tenta identificar isso em você. Cada pessoa tem uma reação diferente. Depois, respire. Faça esse trabalho, né? Esse exercício de respiração profunda. E aí, depois de um tempo, o seu córtex pré-frontal, ele vai voltar a assumir o controle do seu cérebro e você vai conseguir tomar uma decisão de uma forma mais tranquila, de uma forma mais racional. Ainda assim, depois você tenta imaginar,
né, essa situação com uma outra pessoa. O que você faria? O que você diria para essa outra pessoa? Então, gente, esse é um livro muito interessante. Vocês estão vendo que a cada capítulo, na verdade, acaba sendo mais um livro de autoconhecimento, né? Porque a nossa relação com o dinheiro está muito mais relacionada com as nossas emoções do que a gente imagina, né? Então, vamos acompanhar aí essa temporada que está fantástica. Esse livro é maravilhoso. E a cada episódio a gente vai falar sobre um capítulo, tá? Então, uma ótima noite para vocês. Espero que tenha gostado. Está de noite agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixe seu like, deixe seus comentários. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações. Até o nosso próximo vídeo com o capítulo 3 aqui do A Mente Acima do Dinheiro. Boa noite e até lá.